Capítulo 25. Prepare o seu povo para a recompensa eterna. Deus pretendeu que Israel fosse um reino de sacerdotes. O povo de Israel seria o meio de Deus abençoar o mundo inteiro. Eles deviam ser também testemunhas de Deus, e Israel falhou tragicamente em cumprir esse propósito em ambos os aspectos. Além de alguns salmos, não vemos registro de eles terem orado pela salvação das nações. A seguir, Deus levantou a igreja para cumprir o seu plano para o mundo. Nós devemos exercer agora o papel que Israel deixou de cumprir. Nós, a igreja, devemos ser o reino de sacerdotes de Deus, o meio de Deus abençoar o mundo. Devemos ser sal e testemunhas de Deus. E falando nisso, mencionamos o grande plano de Deus. Deus é o supremo planejador. Antes do início da criação, Deus planejou a criação, a terra, o tempo, a eternidade, a humanidade, a expiação e o seu povo. O plano de Deus é que de toda a criação, seu cuidado especial se relaciona com esta terra. De todos os seres criados por Ele, Deus escolheu um papel único para a humanidade. Ele nos criou a sua própria imagem, enviando seu Filho para ser eternamente encarnado como homem e em nenhuma outra forma. Ele planejou para que um só grupo de seres compartilhasse eternamente a mais íntima relação pessoal com seu Filho, como a noiva do Filho, a Igreja. Os anjos de Deus foram designados para ajudar e cuidar da humanidade remida. Ninguém mais deve substituir Deus no governo da terra. Devemos ser testemunhas de Deus na terra e evidência de Deus para ajudar os anjos a compreender Deus melhor. Só nós podemos levar as pessoas a Cristo. O Espírito Santo opera conosco e através de nós. Só nós podemos compartilhar a prioridade presente, o ministério da intercessão de Cristo. Cristo completou perfeitamente a expiação. Pregamos a obra acabada de Cristo ao alcançar a redenção para a humanidade. Todavia, Ele colocou sobre a igreja a responsabilidade disponível para o mundo o seu plano de redenção. Este é o grande serviço inacabado de Cristo. Ele consiste principalmente em intercessão, que Ele também continua conosco, e testemunho evangelístico. Uma das principais responsabilidades de todos os líderes da igreja agora é preparar cada membro para participar em uma cruzada total de intercessão e testemunho para completar a tarefa inacabada de Cristo. Inacabada por quê? Porque a tarefa dele é a redenção da humanidade, mas Cristo, ele completou a sua parte nesse plano da redenção. Agora o homem tem que cumprir a parte dele. Por tudo que fizermos nesse sentido, Ele irá recompensar-nos eternamente. Esta é a prioridade de Deus para a igreja nesta era. Duas grandes eras da igreja podemos aqui citar. A história para toda a humanidade está dividida em tempo e eternidade. Nosso estado na eternidade dependerá do que fizermos com o nosso tempo. Referimos-nos ao tempo como aqui e agora, e à eternidade como vida futura. O ponto de separação é a morte. Para qualquer indivíduo, a vida até a morte e o seu tempo, depois da morte, é a sua eternidade. O tempo, na melhor das hipóteses, é breve. A eternidade é infinita. O tempo é para o plantio. A eternidade é para a colheita eterna. Tudo isto acrescenta enorme seriedade às nossas vidas como cristãos, à nossa intercessão, ao nosso evangelismo. Os cristãos que vivem e pensam principalmente no hoje são insensatos, eternos insensatos. Através de toda a eternidade, eles nunca deixarão de lamentar ter feito tão pouco uso do seu tempo de semear para Cristo e seu reino. Qualquer cristão pode ser o único que jamais irá orar por algumas pessoas ou testemunhar para elas. Ele pode ser a sua principal esperança do céu. Mas a eternidade é muito mais do que uma decisão entre céu e inferno. Para os que estiverem no céu, haverá grandes diferenças.
diferenças em glória, Daniel 12:3, e recompensa, 1 Coríntios 3:8-15. Haverá provavelmente diferenças eternas na intimidade da comunhão com Jesus. Enquanto Jesus estava na terra, os 5.000 alimentados por ele ouviram a sua voz e tiveram comunhão com ele. Mas a comunhão dos 12 era muito mais íntima, e a comunhão de Pedro, Tiago e João era a mais íntima de todas. Jesus não faz acepção de pessoas, mas ele respeita a nossa resposta ao seu amor, as suas ordens e a tarefa que ele nos designou. Nem todos os discípulos de Cristo foram escolhidos para vê-lo e ter comunhão com ele depois da sua ressurreição. Estamos sem dúvida determinados pela nossa obediência hoje, o grau de comunhão com Cristo que vamos ter no céu. Todo crente passará a eternidade no céu, que será a sede e o lar de Jesus. Mas quais as formas que essa comunhão vai tomar? Com que frequência cada um terá privilégios de intimidade? E o papel que cada um vai ter no reino de Jesus e no serviço prestado a ele será decidido, sabe aonde? No juízo, diante do trono de Cristo. Sim, Senhor. Isso será baseado em quão fielmente cada um está orando e vivendo para Cristo hoje. O céu não será o mesmo para todos. Jesus tornou isso muito claro em seus ensinamentos repetidamente. Uma das suas grandes responsabilidades como líder, pastor, é preparar cada crente para a maior recompensa eterna possível. A recompensa não consiste simplesmente em palavras de louvor, enquanto a pessoa está diante do trono do juiz de Cristo. A recompensa é anunciada então, e todos receberão algum louvor da parte de Deus nessa hora. 1 Coríntios 4:5. Mas na base da decisão justa de Cristo, as recompensas eternas anunciadas por ele continuarão desde então para sempre. A salvação é apenas pela graça. A recompensa será de acordo com as nossas obras, quão plenamente e quão perto vivemos para Deus e seu reino. A maioria dos cristãos está desperdiçando diariamente oportunidades que poderiam aumentar sua utilidade para Cristo e o grau da sua recompensa. É isso que entristece você como pastor cristão. Esta é a razão por que você deve suplicar por seu povo, orar com tremendo fervor, chorar por eles e, como Paulo, adverti-los com lágrimas. Ai de você, como pastor líder, se deixar de preparar o seu povo para o julgamento das recompensas de Cristo. A vida na terra é tempo para trabalho, trabalho para Jesus. O céu é tempo de descanso e recompensa. Jesus entregou a sua tarefa inacabada em nossas mãos para ser completada. Repito, a parte que era dele ele completou. Só o total da obra é que não está completa porque a outra parte depende de nós. Paulo disse que seu grande desejo e ambição era completar a carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus. Muitos cristãos estão vivendo como se o Senhor não lhes tivesse dado uma tarefa, como se não fossem responsáveis pelo reino de Cristo. É seu dever como pastor, líder, ensiná-los e adverti-los sobre suas responsabilidades e sobre as perguntas que Cristo fará quando eles estiverem diante do trono do juízo. Não basta evitar o pecado, comparecer à igreja, ler um pouco a Bíblia e orar alguns minutos todos os dias. O que vai decidir a recompensa é a maneira como a pessoa investe o seu tempo em oração, abençoando outros e estendendo o reino de Cristo. Oh, as oportunidades de uma recompensa quão grandes e eternas que estão sendo jogadas fora por cada cristão, displicente com a obra que recebeu a fazer. Como isso entristece a Cristo e também o Espírito Santo, que está à nossa disposição para nos ajudar nessa tarefa. O duplo papel de todo líder cristão, você, como líder cristão ou pastor, tem uma dupla responsabilidade em relação a cada crente sob a sua supervisão.
Você tem outras responsabilidades: evangelizar os não salvos, representar o seu grupo diante da comunidade e do governo, interceder pelo plano de Deus para a sua denominação ou organização, pelo seu país e pelo mundo. Mas você tem duas responsabilidades especiais com os seus membros. Vejamos. Você é responsável pela formação e pela vida espiritual de cada crente. Tremendo, né? Não basta simplesmente pregar, liderar o grupo ou conduzir os cultos. Você deve pregar, ensinar e aconselhar a fim de que cada um cresça na graça e amadureça em Cristo, mantendo-se fiel ao Senhor e à sua igreja ou grupo. Você é responsável pelas crianças, jovens, velhos. Você é responsável por manter os santos fortes em crescimento e dar atenção especial aos fracos e aos feridos. Você é responsável por manter a sua igreja ou grupo reavivado, os crentes em harmonia e unidade e os cultos e atividades selados com a presença e bênção do Senhor. Segundo, você é responsável por preparar cada crente para ser eficaz no trabalho do Senhor. Fomos salvos para servir. Se formos salvos, mas não servirmos, estaremos desapontando e falhando em relação ao Senhor e perdendo parte da recompensa que Deus planejou para nós pela nossa fidelidade. Deus espera que cada crente abençoe tantas pessoas quanto possível. Jesus andou por toda parte abençoando as pessoas. Nós devemos agora completar a sua tarefa e abençoar a todos o quanto pudermos, da maneira que pudermos. Cada crente deve mostrar amor cristão de modo que os não salvos reconheçam e sintam esse amor. Até uma criança pode ser ensinada a mostrar amor e ser uma bênção. Os filhos dos cristãos devem ser conhecidos pela sua bondade, vontade de ajudar e amor. As donas de casa têm um círculo de vizinhos que pode abençoar. Cada um deve ser uma pessoa tão amorosa, tão abençoada, que isso ajude a preparar o caminho para o testemunho e o convite para os cultos de evangelismo. Nenhum cristão está excluído dessa responsabilidade. Deus espera que cada crente tenha um ministério de oração. Somos salvos para orar, e a nossa oração não deve ser por nós mesmos. Não basta preocupar-se apenas com a vida espiritual da nossa família. Cada crente é chamado a ter um ministério eficaz de oração pela igreja, pelo reavivamento, pelo evangelismo e a alcançar o mundo inteiro para Cristo. Jesus queria dizer isso quando afirmou que somos responsáveis pela nossa Jerusalém, que é a nossa casa, igreja ou cidade, e até os confins da terra. Qualquer cristão cuja oração diária não inclua o país inteiro e as outras nações do mundo está desobedecendo ao último mandamento de Cristo. Isso exige oração planejada e não apenas momentos a cada dia, mas um ministério de oração planejado para cada crente. Os seus crentes estão tendo tal ministério de oração? Como você os preparou para isso? Deus espera que cada crente seja uma testemunha. Cada crente deve ser sal e luz em sua comunidade. Uma testemunha ativa para Cristo pela palavra e pela vida. Cada crente deve ser um embaixador de Cristo. Milhões de cristãos jamais começaram a ser embaixadores. De quem que é a culpa? Quem prestará contas a Deus? Os crentes? Claro, você como pastor e líder. Sim. Em muitos casos, você será ainda mais responsabilizado do que os crentes. Por quê? Porque a sua responsabilidade de treiná-los e dar testemunhos e a preparar e seguir um plano pessoal de intercessão. O dia da prestação de contas está chegando. O dia mais importante no futuro de cada crente é o dia do juízo. Paulo torna claro o ensinamento de Jesus. Todos devemos estar prontos para esse dia. Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É por isso que também nos esforçamos, para lhe ser agradáveis,
porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito pelo corpo. Quantas vezes por ano você inclui uma sessão importante sobre o juízo em um de seus sermões ou ensinamentos bíblicos? Quão claramente você ensinou a seu povo, desde as crianças até os adultos, que tudo o que fizer a cada dia será incluído nas coisas que terá de enfrentar no juízo e que Cristo, lhe pedirá que preste conta disso. Não basta pregar ou ensinar o que o juízo vai significar para o pecador, você deve tornar claro o que o juízo significará para o crente. Paulo está falando aos cristãos cada vez que diz: e todos comparecerão diante do tribunal. Ele inclui a si mesmo. Em outro lugar, ele enfatiza que não se preocupa muito com o que os outros pensam a seu respeito, porque Cristo é quem vai ser o seu juiz. Tantas as coisas boas como as más serão julgadas. O livro de Apocalipse acrescenta que não haverá só o livro da vida por ocasião do juízo, mas outros livros. Estes, sem dúvida, contêm o registro completo de cada vida, inclusive a sua e a minha. Apocalipse 20:12. De que forma você preparou seu povo para o dia mais importante do seu futuro? Hebreus 9:27 lembra que aos homens está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Todos vão morrer, santos e pecadores. Depois da morte, todos enfrentarão o juízo. Santos e pecadores. Se você deixou de ensinar adequadamente ao seu povo sobre este assunto, talvez precise pedir perdão a eles e esclarecer imediatamente o assunto. Eles podem já ter perdido uma grande recompensa por não estarem vivendo para esse dia. Todo líder enfrentará muitas perguntas sobre o seu ministério quando se puser diante de Cristo. Jesus o responsabilizou por cada cristão sob seus cuidados. Ele será responsável pela verdade bíblica que ensinou ou deixou de ensinar. Se ensinar doutrina errada, também terá de responder por isso. Lembra que cabe a ele vigiar o seu povo como uma pessoa que deve prestar contas a Deus pela orientação de vida dada a ele. Se amigos e contatos dos membros da sua igreja forem para o inferno por não terem sido adequadamente amados e abençoados, por não terem sido objetos de oração e por não terem recebido testemunho e nem serem advertidos, quem será o responsável? Ezequiel diz para ensinar ao povo que eles serão os responsáveis. Mas se você não lhes ensinou que eles terão de prestar contas, você também será responsável. Ezequiel diz que isto significa sangue em suas mãos. Você lembra como Paulo ficou preocupado com a ideia de livrar-se do sangue de quem quer que fosse? Atos 20:26 diz: portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Do que Paulo estava falando? Ele se sentia inocente do sangue daqueles a quem ele ensinara e quem conquistara para Cristo. Por quê? Ouça as palavras dele. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo se refere ao seu ensino da doutrina. Ele estava livre da culpa de sangue porque lhes ensinara claramente a doutrina essencial. Você poderá dizer a mesma coisa que Paulo disse? Quão claramente você ensina a doutrina bíblica? Muitos líderes cristãos estão falhando para com Cristo neste ponto. Eles serão responsabilizados no juízo. Não pode ensinar doutrina errada, mas deixar de ensinar a doutrina básica e verdadeira deve ser tão pior quanto a primeira. Nenhum líder terá ousadia de deixar de ensinar a doutrina. Não poderá ter essa ousadia. Nos versículos seguintes, depois de falar sobre a sua própria liberdade da culpa do sangue, ele diz aos líderes de Éfeso: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue.
A grande obra inacabada de Cristo é a evangelização do mundo. O sangue de Cristo foi derramado pelo mundo inteiro. Deus ama o mundo inteiro. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sua principal prioridade hoje é que cada crente faça o máximo para ganhar tantas pessoas do mundo quanto possível. Ele morreu por elas. Será que não podemos nem tentar alcançá-las? Você ama o mundo como Deus ama? Esdras chorou por causa dos pecados do seu povo. Neemias lamentou por alguns dias a necessidade de Jerusalém. Daniel pranteou e jejuou durante 3 semanas. Jesus chorou sobre Jerusalém. Paulo sofreu profundamente por causa dos judeus não salvos. Ele chorou noite e dia por 3 dias enquanto evangelizava em Éfeso. Há mais perdidos no mundo hoje do que jamais houve. Se formos para o trono do julgamento de Cristo, sem ter também chorado pelos perdidos de nossa cidade, de nossa nação e de outras nações pelas quais Cristo morreu, o que Ele dirá a nós? Como explicaremos nossa falta de amor e interesse, nossa falta de fardo de oração diária? Se o seu povo nunca ouvir chorar pelos perdidos enquanto os lidera em oração durante os cultos, como aprenderão a chorar enquanto oram pelos milhões de pessoas não salvas? Eles falharão em relação a Cristo e os não salvos por não terem tido um exemplo da sua parte, líder ou pastor. Se a sua congregação for para o juízo, não tendo carregado senão raramente um grande fardo intercessório pela evangelização, quem será responsabilizado por Deus? Em Lucas 16, Jesus contou a parábola do administrador, que gastou os seus bens do seu empregador. Ele teve de prestar contas do seu erro. A quem Jesus estava falando quando ensinou isto? Não à multidão de não salvos, mas aos discípulos. O seu povo está desperdiçando o amor de Deus pelos perdidos, deixando de levá-los a eles. Eles estão desperdiçando o sangue de Cristo derramado pelos não alcançados. Eles estão desperdiçando as suas promessas, as quais Ele ordenou que a igreja se apropriasse em oração. Eles estão desperdiçando as oportunidades que Ele lhes está dando para alcançar os perdidos em sua vizinhança. Se estão, terão de prestar contas. E você e eu, como líderes que deixaram de ensiná-los e desafiá-los, teremos de prestar contas ainda mais rigorosas. Jesus disse que um julgamento severo estava destinado àqueles que deixaram de usar os seus talentos antes da sua volta.